Fala rapaziadinha, Descomplicando os Hardwares, beleza? Gohan aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês por que você sempre foi enganado com as memórias RAM, tá? Se você comprou um pente de 2 GB no intuito de ter 2 GB para você jogar no seu PC, sinto informar, mas desses 2 GB você só tem 768 megas. Esse é o tal do mula. Calma que eu vou explicar pra vocês o porquê disso tá acontecendo. Vamos lá. Tava dando uma olhada no material aqui, um conteúdo legal que eu achei numa apostila sobre hardware, e basicamente tá escrito o seguinte: a memória RAM ela é dividida pela quantia de gigas pela quantidade de chips que a gente tem no PCB, que é a parte verde da memória RAM. Logo, um pente de memória RAM mais convencional nos dias de hoje, DDR3, ele tem cerca de 8 chips, que são 4 em cada lado. Logo, você pega esse valor, né, a quantidade de memória RAM que você tem, por exemplo, você tem um pente de 2 GB e tem 8 chips. Você vai dividir esse pente de 2 GB por 8, vai dar 256 megas. Logo, cada chipzinho desse, cada dessa pecinha, né, desse quadradinho preto que tem na sua memória RAM, tem 256 megas. E a memória RAM, ela não é uma memória fixa assim, você tem dependendo do uso. Ela é uma memória, como eu posso dizer assim, volátil, vamos dizer. Ela depende do que você tem conectado. Logo, ela é dividida da seguinte maneira: os 3 primeiros chips, eles são usados pelo processador com acesso a adereçamento, tá, da memória RAM. Ou seja, o processador, a principal função do processador é receber os dados e enviar os dados sem importar a origem ou destino, tá? Ele só tem que calcular, estudar, fazer a divisão, fazer o que for necessário ali, no caso calcular mesmo. Preguiça. Processar a informação. E como ele não tem uma memória muito grande, ele busca essa memória na memória RAM, beleza? Tá bom. Então, esses 3 primeiros chips são usados pelo processador, ou seja, se a gente tem um pente de 2 GB e cada chip tem 256 megas, logo 768 megas desses 2 GB são usados pelo processador com adereçamento à memória RAM, tá? O banco 4 e 5 ele é reservado pelo acesso à memória de vídeos do processador, tá? Nesse caso, se a gente estiver usando vídeo integrado, a gente não vai entrar aqui no assunto sobre placas de vídeo dedicada, até porque eu não estudei essa parte ainda, então eu não vou falar para não falar baboseira para vocês. Então, basicamente, são 2 chips só de 256 megas que são reservados pela memória de vídeo integrado. A gente tem 512 megas, beleza? Tudo certo até aí? Tudo certo até aí. Os bancos 6 e 7 da memória RAM, eles são reservados pela localização de firmware de interfaces periféricas, ou seja, é onde está localizado os dados referentes à firmware do seu teclado, do seu pendrive, do seu mouse, do seu dispositivo, do seu periférico que você tem atrelado ao seu PC, tá? É onde está localizado o sistema operacional do seu periférico, beleza? O último banco, que é o banco 8, é onde está localizada a memória ROM, perdão, BIOS, tá? Do seu computador. Ou seja, a memória ROM, peraí, já eu continuo. Pessoal, retomando daqui da onde a gente parou, o banco 8 é onde está localizado a ROM, tá? A memória ROM, acesso a BIOS, né? Os dados, o cachê da BIOS do seu computador. Por esse motivo, quando você liga o PC, você não consegue dar o boot e acessar a BIOS, nem ter post de imagem se você não tiver memória RAM, beleza? Então, aquele chip que é referente à memória de vídeo já está localizado na RAM, aquele chip que é referente à BIOS já está localizado na RAM, e aqueles chips que é referente também ao processador e aos seus cálculos, né, tem que estar respondendo às funções do teclado também, né, que é outra parte, já está associado à memória RAM também, direto quando a gente liga a BIOS, beleza? Então, quando a gente tem uma memória RAM de 2 GB para cálculos, né, que é a parte do processador, né, onde a gente vai ter performance em jogos, tirando a parte do vídeo integrado, a gente tem 768 megas. Brincou com a pessoa errada. Num pente de 4 GB de RAM, a gente tem o dobro disso, que é 1366, se eu não me engano. Vamos confirmar aqui. Mas eu acredito que sim, seja isso. Então, basicamente, você foi pensando a sua vida inteira na quantidade errada de memória RAM, beleza? Então, se o pessoal fala que o mínimo para jogar GTA V é 8 GB de memória RAM, logo o seu processador vai estar tendo acesso somente a uma pequena parcela, 1/3 dessa quantia total, tá? Beleza? Então, essa aula foi mais para abrir, né, a consciência de vocês que quando vocês usam um pente de 4 GB
de 8 GB, 16 GB, de 2 GB, de 1 GB de memória RAM no seu computador, você não tem aquela memória total para você estar usando na sua aplicação ou no seu jogo, beleza? Que se fosse assim, a gente teria opções para jogar com uma quantidade bem menor, 4 GB de RAM, a gente ia conseguir jogar o Warzone, sendo que esses 4 GB fossem divididos somente entre o processador e o vídeo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham tido um conhecimento legal com essa aula. Vou ficando com o vídeo, valeu! E aquele detalhe, família, que eu quase ia esquecendo, mas não esqueci. A informática ela não é difícil, ela fica cada dia mais fácil, descomplicando os hardwares.